Chamar aqui a preleitora da noite, a nossa irmã Gleise. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez neste lugar, pelo que o Senhor já manifestou nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de adorar ao seu nome. E agora nós te pedimos, ó Deus, fala conosco. Usa a tua filha, ó Deus, que tem estado na tua presença. Que o Senhor possa usá-la nessa noite poderosamente. Que ela seja, ó Deus, um canal, um instrumento do Senhor para transmitir a palavra que o... Irmãos, a história de um homem que foi dado uma missão. Talvez você tenha recebido uma missão. E a missão desse homem foi de reconstruir os muros de uma cidade. E qual tem sido a sua missão? Qual a reconstrução que você tem feito? O que você tem passado nesse princípio, nesse processo de reconstrução? E como o irmão orou no início, na intercessão, eu creio ali que foi usado mesmo por Deus, porque hoje foi um dia de resistência, irmão. Foi um dia de resistência. Eu fui ao dentista achando que ia fazer um procedimento simples. E dentista, nunca aconteceu isso comigo. Queimou minha língua. Machucou a minha língua. Fiquei com a língua machucada. A minha língua ficou machucada. Eu fiquei umas 3 horas lá para fazer 2 blocos, uma coisa assim extraordinária. Até a dentista falou assim: não, você nunca viu uma pessoa demorar tanto, acontecer tanta coisa. Irmãos, luta. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. E foi por isso que nós passamos luta, estamos enfrentando luta, mas a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada. Com língua machucada, até o gaúcho falou assim: como é que você vai com a língua machucada? Eu falei: vai com a língua machucada mesmo. Vai com a língua machucada mesmo. O livro de Neemias diz, Neemias 1, versículo 1. Neemias 1, versículo 1. Você vai deixar a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. A gente vai andar pelo livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês, vou ler ali, ó. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. 3. Pode ir para o 3. Disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Agora vamos lá para o capítulo 6. Versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos junto nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3. E eu enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra. Repete comigo. Faço uma grande obra, de modo que não poderei o quê? Por que cessaria esta obra?
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, estou fazendo uma grande obra. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi, eu não vou descer da obra que Deus tem para mim, porque eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer. Irmãos, a história de Neemias é a história de um líder, uma pessoa que servia junto ao rei, que servia junto ao rei daquela localidade, e ele tinha o poder de acesso àquele rei, ele servia ao rei, ele estava na companhia do rei, e ele era um judeu exilado na Pérsia, servindo como copeiro de Artaxerxes. Olha que nome difícil, que está ali em Neemias 1:11. Apesar de ocupar uma posição confortável, segura e influente no palácio, seu coração continuava ligado a Jerusalém. Então, ele era escravo, mas ele servia, ele tinha uma posição de destaque ali naquele local. Quando Neemias ficou sabendo que os muros de Jerusalém, que era a terra dele, os muros da cidade dele, tinham sido derribados, tinham sido destruídos, ele ficou profundamente impactado. Ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, mas era um líder. Alguém comum aos olhos humanos, porém com o coração totalmente sensível à vontade de Deus. Sua história nos mostra que Deus não usa apenas quem tem título, mas quem tem disposição. Mas quem tem disposição. Ele servindo ali ao lado do rei, também nos mostra que ele era um homem de exemplo, era um homem que tinha um comportamento exemplar, era um homem que sabia se achegar, era um homem que tinha um acesso a um lugar de liderança. Irmãos, o que nós devemos aprender com Neemias? Como nos posicionar quando a gente está num acesso de pessoas de autoridade, quando a gente está no acesso até do nosso líder. Ele era uma pessoa que chamava a atenção do rei. Ele era uma pessoa que tinha destaque e que o rei ouvia o que Neemias tinha a dizer. Tanto é, olha, eu vou ler para vocês, que o rei percebe, ele tinha tanto acesso ao rei, que o rei percebe que ele estava triste. Sabe por quê? Porque ele devia ser uma pessoa de coração alegre. É uma pessoa que servia com alegria, que servia com prazer. O problema dos nossos dias, irmãos, é que a gente não está sabendo mais servir ninguém. A gente não serve dentro de casa, a gente não serve na rua, a gente não serve na igreja, a gente não serve em posição de autoridade, a gente não serve mais para ninguém. Então, meu irmão, vai ficar difícil se você não for um exemplo a ser ouvido pelo seu chefe, pela sua chefia, pela sua liderança, que Deus vai fazer alguma coisa se você não for exemplo. Mas Neemias, ele era um exemplo. Neemias, ele era um exemplo. E disse ao rei, ele era tanto exemplo que ele falou assim, olha, se é agrado do rei e do teu servo, me acha mercê, peço-te que me envie ajudar e me dê cartas. Ele pediu para o rei acesso a certos lugares que ele não tinha como acessar. O que Deus tem para você hoje é uma liberação de acesso. É uma liberação de acesso. Em lugares que muitas vezes você acha, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho acesso a isso. Irmãos, como foi difícil chegar aqui. Mas eu sei que é por conta dessa palavra. Porque Deus tem uma palavra de acesso. Ele pegou cartas
cartas diz o quê? Olha aqui, eu tenho essa autoridade aqui porque foi o rei que me mandou. E com essas cartas, irmãos, ele conseguiu pessoas para estar do lado dele. Ele conseguiu material, ele conseguiu coisas. E a palavra de Deus nessa noite para nós, para a igreja, é que Deus dará acesso. Acesso a lugares diferentes. Acesso, cartas que Deus está entregando nas suas mãos. Cartas de acesso a lugares que você nunca imaginou chegar. Nunca imaginou chegar. E essas cartas, ele levou essas cartas e ele conseguiu pessoas para estar com eles, irmãos. Oh, meu Deus. Está diferente aqui do que eu escrevi. Mas é porque Deus quer falar nesse sentido. E ele fala assim, ó. Fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército. Disto ficaram sabendo Sambalate e Tobias, o servo amonita, e muito lhe se desagradou que viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, começa a fazer alguma coisa na sua vida. Ponto. Faz alguma coisa. O bom é que as pessoas só gostam de quem não faz nada. De quem não faz nada. A pessoa não faz nada, a pessoa não edifica nada, a vida não faz nada. E essa é a pessoa que as pessoas gostam. Me desculpa. É a síndrome do coitadinho. Agora, faz alguma coisa. Né, pastores? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Eu falo assim, é fácil você abrir um boteco e ir lá encher a cara de cerveja de todo mundo. Alguém vai falar de mal de você? Não. Abre uma igreja para tu ver. Seja líder de um ministério para você ver. E isso você pode estar aqui em Brasília, na Fêmelis, lá em Goiânia, Natal, no Rio Grande do Norte. Onde você for, vai ter Sambalate, Tobias, Gesem, vai ter a cambada toda. Tenta fazer alguma coisa. Faz uma reforma na tua casa. Faz. As pessoas vão gostar de você se sua casa está caindo aos pedaços. Ainda mais se a dos vizinhos também estiver caindo aos pedaços. Se a sua for a mais bonitinha da rua, e está vendendo droga. E está roubando. Está isso, está aquilo. Faz alguma coisa na vida. A pessoa estuda um pouco e, gente, fulano é metido. Fulano é metido só porque comprou um carrinho. A língua do tamanho. Sabe o que é? É a pessoa que não construiu nada. Não fez nada na sua vida. Não procura fazer nada. Mas vê o que o outro faz. Que em nome de Jesus, nessa noite, a gente não olhe mais para o Sambalate, para o Tobias, para o Gesem, para a cambada toda. Se você, irmão, for na opinião dos outros, você vai ficar sentado no meio da rua chorando. E com certeza, que eu já aprendi, se você estiver chorando, vai juntar muita gente para chorar com você. Agora, se você estiver rindo e comemorando as suas alegrias, irmão, quem se sentar do teu lado para comemorar a tua alegria, pode dizer, esse é amigo mesmo.
Esse é amigo. Porque para chorar, todo mundo vem. Coitadinho do meu irmão. Agora vai ver a irmã ou irmão. O irmão casou, o irmão prosperou, o irmão isso, o irmão aquilo. Poucos se alegram. Poucos. Deus colocou no coração de Neemias uma missão clara: reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros representavam proteção, identidade, honra e restauração. Neemias pediu permissão ao rei com sabedoria. Solicitou cartas, madeiras e proteção. Ao chegar em Jerusalém, ele avaliou a situação em silêncio, antes de envolver o povo. Vamos lá. Irmãos, tem hora de falar, mas tem hora que a gente tem que, fechar a bocona. Porque tem hora que a gente... Aqui, Neemias 2, versículo 11. Olha só. Presta atenção. Pode colocar lá, Neemias 2, 11. Abre a sua Bíblia, Neemias 2, versículo 11. E diz lá: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. No 12. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e muitos homens, muita gente com ele, poucos. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ele falou para muita gente? Não. E ele falou para poucos. Será que você tem falado demais? Irmão, já fui assim. Já fui. Mas Deus, fecha a boca. Queimou até a língua. Para a gente aprender, irmãos. A vantagem de ficar um pouquinho mais velho é que você vai mudando. Você vai deixando de ser o besta adolescente que conta para todo mundo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o que, não sei o que. Segura tua boca, irmão. Segura tua boca. Vai para o joelho. Vai para oração. Nem todo mundo vai ficar alegre com os seus planos, não, irmãos. Ele foi com poucos. São poucos. São poucos que vão. Ele foi com poucos. Será que você está distribuindo aí para uma multidão? Ou que você tem que distribuir para poucos? Porque é uma missão. A oposição à reconstrução. Sanbalate, Tobias e Gesem. Eita! Começou o trio dinâmico, o trio terrível. Vocês vão gravar esse nome. Não bote nos seus filhos. Sanbalate, Tobias e Gesem. Não bote esse nome nos seus filhos. A primeira figura é o Sanbalate. Eita! É a zombaria externa. Neemias 4, versículo 1 e 2. 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Sabe o que é escarnecer? É falar, está se achando, vai fazer obra na casa, tem nem dinheiro, pobre, ferrado,
Conheci quando andava de ônibus. E agora está achando que é gente querendo comprar carrinho à prestação? Você nunca ouviu isso, não? Tem gente assim. Você não pode fazer nada. A zombaria. Sambalate zombava, ridicularizava e menosprezava o trabalho. Ele representa o ataque externo, as vozes que tentam desanimar quem decide obedecer. Ah, mas agora quer ser crente, quer ser santo. A zombaria. Olha lá. Olha lá, zombaria. Isso não vai dar certo. Você nunca vai mudar. Isso é perda de tempo. Sabe qual que é a estratégia disso? Destruir a fé antes da obra terminar. É um dos enviados do cão. É o primeiro que se apresenta para destruir a tua fé antes de terminar. Lembra bem dele. Agora vamos para a segunda figura. O Tobias. Tobias começou zombando, mas foi além. Sabe o que Tobias fez? Ele se infiltrou e criou alianças internas e chegou a ocupar um espaço no templo. Sabe aquela pessoa que diz que é seu amigo, que vai entrando na tua casa, que vai entrando no teu comércio, que vai entrando nas tuas coisas, que entra na tua casa? Toma cuidado. Carrega até teu marido. Carrega até tua esposa. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho com quem você está lá falando. Ai, eu vou falar os problemas do meu marido para fulana, mas fulana está de olho lá no teu marido. E você está de boba, entregando de bandeja. Mas Neemias 13, vamos ver o que acontece. Vai abrir aí. É Bíblia, irmão. Não é eu, não, é Bíblia. Graças a Deus não sou eu. Graças a Deus, é tudo dele. Tudo dele. Neemias 13. Vou botar o óculos aqui, que a idade chegou. É versículo 7. Versículo 7, por favor. 13, 7. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias. Sabe o que fizeram para Tobias? Uma câmara nos pátios da casa de Deus. Fizeram um quartinho no templo para Tobias. No versículo 9. Pode colocar. E ordenando eu, quem? Neemias. Sabe o que Neemias fez? Falou, purificar as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento e o incenso. Versículo 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Vamos lá, versículo 9. Não, versículo 8. 13, você abriu errado. É 13, versículo 8. 13, 8. Volta lá, 1. O que muito me desagradou, de sorte que lancei o quê? Todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Sabe o que Neemias fez? Quando viu que Tobias tinha feito quartinho lá na casa de Deus, ele ficou de muita conversa. Sabe o que ele fez? Pegou tudo e jogou tudo fora. Falou assim, aqui você não fica.
Será que tem gente dentro da tua casa ou pessoas que estão infiltradas na sua vida que você está deixando ficar? E será que não vai ter uma hora que você vai ter que colocar para fora? Será? A palavra de Deus diz isso aqui. Que ele teve que tomar uma atitude, irmãos. Tem hora que a gente tem que tomar atitude. Tem hora que a gente tem que tomar atitude. A outra figurinha, o G100. Sabe o que essa figurinha transmite? Distração e negociação. G100, vamos lá ler em Neemias 6, 1 e 2. 6. Vamos lá em Neemias 6, abre a sua Bíblia. 6, 1 e 2. E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. O 2. Sambalate e Gesem mandaram me dizer: vem, congrega-nos junto das aldeias no Vale de Ono. Tirando ele da onde? Do lugar, da posição. E levando ele para onde? Para outro lugar. Porém, eles estavam já pensando em tentar fazer o mal. Os convites, as distrações. As distrações, irmãos, são os que mais tiram a gente do propósito. É convite, é gente que quer se meter na nossa vida, é gente que quer levar a gente para outro canto, é gente que quer fazer tanta coisa com a gente, irmãos. Mas, em nome de Jesus, vamos tomar posição. Vamos lembrar desse versículo. Neemias 6, 3. Eu quero que vocês guardem. Hoje. E enviei-lhe mensageiro a dizer: faço uma grande... Com força, irmão. Você está tarde, mas você está com... Faço uma grande... De modo que não posso... Eu não desço. Eu não vou negociar minha posição. Eu não vou negociar aquilo que Deus me deu. Eu não vou negociar a minha família. Eu não vou negociar os meus filhos. Eu não vou negociar o meu emprego. Eu não vou negociar nada. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. De modo que não posso descer. Isso, irmãos, nos chama atenção para perseverança. Para perseverança. E sabe qual foi a vitória de Neemias? Sabe em quanto tempo, lá em Neemias 6,15, esses muros foram reconstruídos? Em 52 dias. Acabou-se, pois, os muros em 52 dias. Foram 52 dias. A obra foi tão impactante que até os inimigos reconheceram que Deus estava nisso. Neemias 6,16. Pode colocar o 16. 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram o nosso Deus que fizera esta obra. Os teus inimigos vão ver na tua vida o Deus que fez a obra na tua vida. Eles vão reconhecer que foi Deus que fez essa grande obra. Foi Deus que fez, foi Deus que está fazendo essa grande obra na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua descendência, no teu emprego, nas suas coisas. Foi Deus que está fazendo e faz essa
grande obra. Conclusão: nós não podemos negociar a nossa posição. Devemos permanecer firmes no propósito, reconstruir o que está em ruína. Pois, como diz em Neemias 2:20, vamos ficar de pé? Neemias 2:20. Então, lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, e nem memória em Jerusalém. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Um Deus que não negocia princípio. Um Deus que nos leva a reconstruir muitas vezes as coisas que estão quebradas, afundadas. Que a gente olha para um lado e fala assim: meu Deus, vocês acham? Eu não quero ser a lamuriadora de uma coisa só. Mas, quando a hamburgueria pegou fogo, teve gente que se alegrou. Ainda falou assim, e estava esperando, sabe o quê? A nossa derrota, a nossa morte, o nosso fim. E não duvido não que ainda tem um bocado de endemoniado lá, irmãos. Tem um monte de Sambalate, de Tobias, gaúcho, todo dia bate com um lá. E você deve bater também, todo dia com o seu Sambalate, todo dia com o teu Tobias. E o Tobias, Deus fala para tirar. E o Gesem, e toda essa cambada, irmãos. Mas que a gente tenha discernimento de Deus. Para a gente não ser mais enganado. Para a gente ter os olhos espirituais. Para a gente ter conhecimento daquilo que Deus tem para fazer. Nesse momento, vamos levantar as nossas mãos, entregando ao Senhor as nossas vidas, irmãos. Não tem sido fácil para ninguém. Se eu disser para vocês, irmão, minha vida é fácil. Não é. A sua também não é. A vida do pastor também não é. Mas a nossa diferença é que nós temos o Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso, ao nosso lado, que peleja as nossas guerras, que peleja os nossos desafios, que peleja as nossas dificuldades. Ele é o nosso Deus. Vamos orar. E eu vou passar a palavra para o pastor Arlen. Deus Todo-Poderoso, eis aqui a tua igreja. Eu te clamo, Senhor, pela tua bênção, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós dependemos de ti. Eu dependo de ti. A minha casa depende de ti. Os meus filhos dependem de ti. Eu dependo exclusivamente de ti. Por isso eu te peço, Senhor, a tua graça sobre nós, sobre a nossa vida, ó Pai. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você aqui.
Ela já ministrou aqui, mas nós vamos continuar nessa mesma fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem momento que a gente tem que sair do nosso lugar de comodismo, de ficar olhando as coisas acontecerem. E vocês ouviram, os opositores não vão ficar felizes com o seu posicionamento. Enquanto você estiver paralisado, tá tudo bem, porque você não mexe com ninguém. Mas no dia que você falar, eu vou passar naquele concurso, eu vou agir, eu vou entrar naquela porta, eu vou tomar posse daquele milagre, eu vou ajudar, eu vou fazer, se vai se levantar o quê? Os opositores? Sim ou não? O problema é que tem muita gente que ouviu essa palavra, conhece essa palavra, mas quando os opositores vêm, sabe qual é o nosso problema? Você desce no nível dele. Foi o que foi falado, porque os opositores falaram, desce. É sinal que os opositores estão embaixo, e você não está conseguindo enxergar que você está em cima, e os opositores estão querendo que você desça. Mas Neemias disse, eu estou numa grande... Você tem que acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque esses 3 opositores, como foi falado, querem tirar você do lugar do milagre. Eu pergunto hoje, você vai dar ouvidos ou você vai acreditar no que Deus vai fazer sobre a tua vida? Você vai ficar aí ofendido, ofendida, porque alguém está falando alguma coisa ao teu respeito, ou você hoje está dizendo, eu estou na posição, eu vou erguer os muros da minha vida, eu estou decidido, eu estou decidida, Deus vai fazer algo na minha história, e eu creio que esses muros serão levantados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que estão precisando ser fechadas as brechas, mas eu tenho certeza que esta palavra aqui hoje é de reconstrução. Olha lá, ó, recomeços que vão mudar destinos da tua vida. Por isso você precisa se posicionar. Se você está esperando que Sambalat bata palma para você, se você está esperando que Gesem bata palma para você, que Tobias bata palma para você, são pessoas que querem sugar a sua força, porque enquanto você está lutando com isso, eles estão sugando a tua força, deixando você fraco. Mas Deus está dizendo hoje, nesta quarta profética, é noite de renovo para você. Deus está dizendo, ei, conta os dias, porque eu entendo, irmão, é voz profética. A mulher de Deus subiu aqui, 52 dias vai ter reconstrução na tua vida, vai ter brechas fechadas, vai ter milagres sobre a tua história, vai ter algo novo acontecendo sobre a tua vida. Eu não sei, talvez já tem gente aqui vivenciando algo, talvez você está dizendo, será que vai começar de hoje? Não, hoje já são quanto do mês? 27? 28, então já tem 28 dias, então o milagre está mais próximo, porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Então, primeiro de tudo, você vai fazer essa oração dizendo, Senhor, me ajuda, eu não posso parar para ficar dando ouvidos ao que querem fazer contra a minha vida. Me ajuda, Senhor, a me levantar. Ore agora por você, ore agora pela sua vida, ore agora para que você possa dizer, Senhor, eu preciso me posicionar, eu não posso ficar ouvindo, dando ouvido ao que estão pensando, ao que estão falando ao meu respeito. Eu preciso hoje, Senhor, pedir ao Senhor, unge os meus ouvidos hoje, unge os meus ouvidos hoje. As vozes contrárias não vão atrapalhar o que o Senhor tem para fazer na minha vida, as vozes do inimigo não vão roubar o que o Senhor tem para fazer na minha vida.
Eu me posiciono hoje, Senhor, sobre esta palavra, que eu vou me levantar. Eu vou levantar os muros da minha vida, aquilo que foi caído, aquilo que estava no chão, aquilo que eu olhei e pensei que não tinha jeito mais. Hoje é noite de me posicionar. Hoje é noite de me posicionar, porque eu vou cercar as áreas espirituais da minha vida, e enquanto eu me levanto, o nome do Senhor vai ser glorificado. Enquanto eu me levanto, eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário. Enquanto eu me levanto e eu recomeço, o Senhor está trabalhando em meu favor. Enquanto eu me levanto, o teu nome vai ser glorificado. Por isso, Espírito Santo, segura na minha mão. Eu não vou descer. Eu não vou descer ao nível dos meus inimigos. Eu quero continuar subindo. Eu quero continuar subindo em relação ao que o Senhor tem para fazer na minha vida. E eu oro agora, Senhor, abra a minha visão, para que eu olhe para cima e não para baixo, para que eu olhe para o alto e não para o chão, que eu não olhe, meu Deus, para o que está ao meu derredor, mas o que eu olhe, Senhor, é para aquele que está acima de mim, que está seguro nas minhas mãos e está me levando a enxergar algo sobrenatural. Por isso, Espírito Santo, me fortaleça hoje, fortaleça os meus pés, fortaleça a minha mente. Não deixa nada mais roubar o que o Senhor tem para fazer na minha vida, porque quem é o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É tempo de recomeço e é tempo de reconstrução sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir você orando. Eu quero ouvir você orando. Você vai declarar agora. Você vai declarar: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira as palavras contrárias dos meus ouvidos, tira, Senhor, aquilo que está me roubando. Eu quero ouvir uma igreja orando. Eu não vou orar agora. Quem vai orar agora é você. Quem vai se posicionar agora é você. Quem vai declarar agora é você. Você vai dizer: Senhor, eu vou me levantar nessa situação. Eu vou me levantar nessa situação. Abra os teus lábios aí agora e declare. Abra os teus lábios aí e declare. Eu vou te dar 1 minuto e meio para você declarar. O Espírito de Deus está falando comigo aqui agora, que Deus está destravando a mente de muita gente aqui que estava bloqueada. Você não estava conseguindo entender o que Deus estava querendo fazer na tua vida, e Deus está destravando a tua mente agora. Deus está destravando a tua mente agora. Ei, Deus está destravando a tua mente. Deus está conversando na tua mente, porque a tua mente estava já fazendo com que você olhasse para dentro de você e não enxergasse o que Deus tem para fazer na tua vida. E Deus está dizendo: eu estou destravando a tua mente agora. Eu estou desbloqueando todo pensamento que não provém do Senhor, para que você entenda que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Você precisa abrir a sua boca e declarar que o Senhor é contigo. Ele é a tua força, Ele é a tua capacidade, Ele é a tua direção, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse é o Deus a quem você serve. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Minha irmã, segure aqui na minha mão. Assim como eu estou seguro na tua mão, o Senhor manda te dizer, Ele está te dando direção hoje. Você não vai ficar mais perdida. As coisas parecem que estavam paralisadas, mas Deus está dizendo, hoje vai voltar a andar. Nada mais vai poder te atingir. Nenhuma palavra contrária mais vai roubar o que Deus tem para a tua vida. Hoje é noite de milagre na tua vida. Deus sabe o que você falou com Ele quando você entrou por aquelas portas. Ele te conhece a tal ponto, como filha que você é, que quando você entrou ali, você falou algo com o Senhor, que hoje você precisava de uma resposta, e Ele está dizendo, Ele é a tua resposta, ainda que você não esteja entendendo nada, mas hoje todas as cadeias estão caindo por terra. Todo Sambalate, todo Tobias, todo Gesem, hoje vai sair da tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão Tacílio, segura aqui na mão da sua esposa. Sua filha foi lá para sua casa, correto? Vocês esses dias, durante 7 dias, vocês vão ungí-la, e em espírito, vocês só vão ler um texto da Bíblia, Salmo 91, vocês vão declarar, os dois declarando sobre a vida dela, mas vocês vão impor as mãos e vão orar na mente dela. O Senhor vai botar a mão na mente e a senhora vai botar a mão aqui, ó, porque o inimigo estava querendo matá-la, mas Deus está dizendo que hoje começa o processo de recomeço da vida dela, e vocês vão ver o porquê que Deus está levando ela lá para a casa de vocês. A palavra de vocês vai ser de libertação sobre ela. Você crê nisso? Diga aleluia. Você vai crer nisso? Diga aleluia. Você está achando que você veio aqui por acaso, meu filho? Você não foi só convidado dela, você veio porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Tinha uma barreira que estava impedindo você de romper um nível maior do que Deus tem para você, e Deus está dizendo hoje que Deus te trouxe aqui para você avançar o nível mais alto hoje, para o nome do Senhor ser glorificado. Você crê nisso? Você crê nisso? Então saia daqui, porque durante 7 dias, esses 7 dias Deus vai fazer algo tremendo sobre a tua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Diga, eu recebo. Gente, aprenda algo. Muitas vezes a gente pode estar sendo usado para alguém, mas Deus também está falando com a gente. Tem coisas que Deus talvez possa dizer assim, por que Deus não pode falar comigo? Deus fala com a gente sim, Deus fala conosco, mas tem hora que Deus está usando. Eu recebo muito, irmão. Tem hora que Deus, o pastor está falando com alguém, e na cima daquela palavra eu estou recebendo. Tem coisas que a gente precisa entender. É no mundo espiritual que está acontecendo algo, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem é essa amiga que você trouxe? Oi? É uma amiga de faculdade? Como é que é o nome dela? Você chamou ela por quê? É para vir conhecer porque ela está passando algo, você ouviu, né? E conversando, vamos lá na minha igreja e tal, e Deus conhece o coração dela, não é isso? Conhece ou não conhece? Agora, só que você não veio só por um convite, você veio porque hoje Deus está quebrando algo na tua caminhada.
onde esse algo que você fala com Deus, só você e Deus, porque você está igual a palavra que foi dita, tem coisas que você nem fala mais, porque um monte de invejosos se levantaram na tua vida, e você não fala mais, tem coisas que você silenciou, e Deus está dizendo: eu sei tudo que você já passou, que você enfrentou, engoliu calada. Mas Deus está dizendo, Ele está te dando força hoje, porque o recomeço começa hoje na tua vida. Deus está dizendo, anota essa data, 28 de janeiro de 2026, às 21h51, o céu está sendo movimentado. Carabadarava chorei calamai. Derique alava chorei calamai. O inferno perdeu sobre tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Se Deus está falando com você, levanta a sua mão assim, ó, segura lá em cima, segura assim, irmão, lá em cima, segura o seu milagre, segura, sabe por quê? Porque tem coisas que a gente está segurando aqui hoje, tem coisas que Deus está falando aqui hoje. Lembra de Josué? Josué chega no frente àquela muralha, a Bíblia vai dizer que ninguém entrava e ninguém, mas Deus tinha feito o que com ele? Deus tinha entregue na mão dele o que? A chave de Jericó. Mas como é que Deus entrega uma chave se eu não posso entrar e nem posso sair? Porque tem coisas que Deus está fazendo na tua vida que não é para você questionar, é para você obedecer. Eu não preciso ficar de apoio de alguém que... E aí, como é que você está recebendo chave se a porta está fechada e você não vai entrar ou vai sair? Eu não dependo do que vocês pensam, eu dependo do que Deus determinou na minha vida. Eu dependo do que Deus está dizendo, muralhas vão cair por terra hoje. Ei, muralhas que estavam impedindo você de avançar, vão cair por terra hoje. Cuidado, filha, com quem você escuta. Cuidado com quem chega muitas vezes querendo fazer algo para tentar tirar a tua fé. Deus manda te dizer, a posição que você tem feito diante do Senhor é para que o nome dele seja glorificado. Deus está removendo hoje, removendo os destroços, as coisas velhas e fazendo algo novo sobre a tua vida hoje. Eu declaro, algo novo está acontecendo sobre a tua vida hoje, algo novo está acontecendo sobre a tua história hoje. Se você recebe isso, diga glória a Deus. Se você está entendendo isso, diga aleluia, diga é para mim, eu vou me levantar hoje, eu creio nisso hoje. O Senhor é poderoso sobre a minha vida. Então dê uma salva de palmas e dê um glória a Deus. Volta para o seu lugar dando glória a Deus. João, eu vejo uma chave de uma casa, mas é própria. Eu não sei o que está no coração seu e da sua esposa, mas Deus manda te dizer, começa já a visualizar aquilo que Deus tem para a tua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém?